Terça-feira é o terceiro dia da semana, dia 17 de março. Vamos com fé e coragem? Coragem, Deus conduz a história. Nenhum evento, por mais que nos preocupe, poderá sair do controle das mãos de Deus. Confiemo-nos a Deus sempre nos conduzirá. E a palavra vai nos ajudando a nos confiarmos a Deus. Hoje a palavra está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o tempo é Quaresma. E uma palavra muito forte e decisiva na Quaresma é a palavra perdão. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdão é condição para ser perdoado, dar perdão, oferecer gratuitamente o perdão a quem nos ofendeu. E Jesus, então, contou essa parábola para dizer isso. Alguns confiam muito que são justos diante de Deus, mas a verdade é que ninguém diante de Deus é isento de pecado. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Lembra a carta aos Romanos, lembra o Salmo também para nós. Todas as pessoas pecaram. Desde criança a gente peca, basta olhar uma criança pequenininha, já pega birra, já não quer que o seu irmãozinho tenha privilégios, quer tudo para ela. O mal habita em nós, quer admitamos ou não. E alguém poderia dizer: mas eu não tenho nenhum pecado grave que possa assim me comprometer a esse ponto, não matei, não roubei. Ora, basta ver o tanto de pobres que há no mundo, a gente não participa disso de alguma forma. Será que a gente não se omite? A destruição do planeta que está acontecendo, será que a gente não participa de alguma forma disso? Será que a gente não foi omisso alguma vez? Será que a gente não teve pensamentos realmente ruins em relação às pessoas? Será que a gente ama a todos com esse amor que Deus diz, como a nós mesmos? Duvido que haja, não há ninguém assim. Só Jesus não teve pecado nessa vida, né? E Maria, por causa de Cristo, em previsão aos méritos dele por uma obra divina. Mas toda a humanidade carrega consigo. Então, todos nós tivemos que ser salvos em Cristo, lavados no seu sangue. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável, porque todo pecado gera uma dívida de peso eterno. O ser humano não tem condição de pagar uma dívida com peso eterno. Só Deus
pôde pagar por nós na cruz, com o sangue divino de Jesus Cristo. Ali o seu pecado, o meu pecado foi pago. A dívida que nós temos um com os outros, aqui os pecados que cometemos são pagáveis, porque são perdoáveis por nós. À medida que vamos pedindo perdão e também vamos perdoando as pessoas, essas dívidas são pagas aqui nesse mundo. Mas se a gente não perdoa, a gente vai carregar isso. Vocês ouviram como foi que Jesus vai terminando? O patrão se indignou. Será que a gente vai querer que Deus se indigne conosco? Porque Ele nos deu o seu Filho, o sangue do seu Filho, para pagar as nossas dívidas. E nós não temos a capacidade de perdoar os pecados uns dos outros? Eu acho que não, não é? Vamos pedir essa graça a Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir essa graça na Quaresma. Aumenta a nossa capacidade de perdoar, não nos deixe sentir tão vítimas uns dos outros, tão feridos como se o pecado do outro em relação a mim fosse maior do que o meu pecado em relação ao Senhor. Ajuda-me a ter a dimensão correta, ajuda-me a não me sentir tão sensível ao mal que o outro comete, porque eu também cometo contra ele. Ajuda-nos a viver essa cultura do perdão sempre, durante toda a vida. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então hoje você vai pensar se você precisa pedir perdão ou perdoar de coração alguém, como um exercício de Quaresma. Até amanhã, se Deus quiser.